Tá, pessoal? Então, quem entrar agora fica fora da aula, pega a gravação depois. O conteúdo hoje é formação e diversidade cultural da população brasileira. Esse conteúdo é um conteúdo que diz respeito à geografia humana, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a formação e a diversidade da Constituição do povo brasileiro. Então, inicialmente, é bem fácil você entender que o povo brasileiro ele tem uma população de 211 milhões de pessoas, e essas 211 milhões de pessoas hoje, né, 2020, ela é diversificada. Tá? Então, todo mundo já se lembra, desde o ensino fundamental, que três grandes povos formaram o povo brasileiro. Né? Os nativos, que aqui viviam, os índios, os negros, que vieram como mão de obra escrava, né? E os imigrantes que vieram para cá, colonizaram inicialmente e depois vieram para substituir essa mão de obra escrava, que são os brancos europeus. Tá? Então, três povos, três matrizes, né, formaram aqui o povo brasileiro. E você tem o quê? Você tem esses povos aqui no território nacional, constituindo uma grande mistura de povos, mistura de raças, mistura de etnias, não é? E essa mistura de raças, de etnia, nós chamamos de miscigenação. A gente vai ver no próximo slide como que ocorreu a miscigenação que originou o mestiço brasileiro. Tá? Então, você tem os nativos, os povos indígenas, os africanos aqui que vieram como mão de obra escrava, né, em um momento na nossa história, e depois os imigrantes, inicialmente europeus, e depois também os imigrantes asiáticos. Tá? Então, em razão dessa grande mistura que aconteceu no Brasil, nós temos uma grande população diversificada. Então, o motivo de nós sermos um país diversificado é que nós não temos uma etnia única formando o povo brasileiro. Nós temos uma mistura de etnias, né? Os índios, os negros e os brancos. Inicialmente, os primeiros habitantes do Brasil eram os indígenas. Então, se você pegar historicamente, não se sabe ao certo a quantidade de indígenas que nós temos no Brasil, mas o número varia aí em torno de 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões e 1.500, quando os portugueses chegaram aqui. Os maiores grupos indígenas que nós tínhamos eram os tupis e os jês. Aqui nesse mapa tem a distribuição dos povos indígenas do Brasil, lá em 1500, e hoje nós temos aí cerca de 800 mil indígenas no Brasil. Aqui ele coloca 370 mil, mas há um número maior que isso, tá? Isso aqui está desatualizado. Então, quando os portugueses chegaram aqui e conquistaram o território nacional, eles entraram em contato com a população nativa. Muitas vezes o contato trouxe doenças que os portugueses traziam, e esses índios não tinham imunidade para essas doenças, e houve um grande genocídio, né? Não só pelas doenças, mas também por guerras envolvendo os povos que aqui estavam e os povos que vieram colonizar os portugueses. Então, houveram muitos conflitos sangrentos aí entre os povos indígenas e que defendiam as suas terras e o colonizador. Então, houve não só o genocídio, né, que é essa matança indiscriminada da raça indígena no Brasil, né, de 4 milhões, sobraram aí 4, 5 milhões, alguns livros colocam 6 milhões, hoje são em torno de 800 mil, então houve uma redução muito grande nesses 520 anos, né, e isso se deve a esse genocídio no início e também ao etnocídio. O etnocídio é quando você destrói aquela cultura, você estabelece uma cultura invasora naquele território, ou seja, os hábitos, as tradições, a língua desaparecem, né? Então ocorre o genocídio e tem o etnocídio, né? Que é essa extinção da cultura indígena. Hoje, então, nós temos em torno de 230 povos indígenas espalhados pelo Brasil, tá? Muitos ainda vivendo de forma tradicional, tá? Vivendo lá da caça e da pesca, né? Alguns moram em aldeias que têm uma certa infraestrutura, luz elétrica, caixa de som, televisão, internet, né? Muitos índios moram já praticamente nas cidades, tá? Muitos estudam, tá, pessoal? Hoje não tem índio somente analfabeto, eles são escolarizados. Algumas tribos têm a língua local, algumas a língua portuguesa, e você tem muitos índios que formaram em ensino técnico, ensino fundamental, ensino médio, e tem muitos índios aí também fazendo universidades. Tá? Tem algumas universidades, como a Unemat aqui em Mato Grosso, que oferece cursos específicos para os indígenas. Aqui ele coloca que hoje 0,5% da população brasileira é constituída de indígenas, não é? E você vai ter 180 línguas diferentes hoje
falados no território nacional e boa parte delas dentro desses povos indígenas. Tá? Então, desses povos indígenas, você tem mais de 200 povos e muitos deles têm a língua própria, que está sendo aos poucos, né, perdida, sendo substituída pela língua portuguesa. Tá? O item 2 já fala sobre a formação da população. Então, nós vimos inicialmente que a formação da população se deu através de 3 grandes grupos, né, índios, brancos e negros, e depois também chegaram, já no século XX, os asiáticos. Tá? Aqui também é chamado de amarelos. E esses povos aqui entraram em quê? Entraram em cruzamento de raças. Então, houve aqui a miscigenação. A miscigenação é quando você tem o casamento aqui entre as raças, as etnias, não é? E você vai ter a origem ao mestiço. Então, aqui eu coloquei um quadro bem simples para vocês verem os principais grupos mestiços no Brasil. O mestiço no Brasil ele também é chamado de pardo. Inclusive, o IBGE trabalha com essa denominação, a cor parda, né? O mulato ou moreno é o branco com negro, então a união de um pai branco, uma mãe negra, ou o contrário, né? Nasce o filho mulato. O caboclo, caiçara, mameluco, caipira, capial, é o branco com índio, tá? Então, é muito comum na região amazônica ter lá povos brancos e os povos indígenas ali, e ter o filho caboclo, né? O mais comum é caboclo ou mameluco. O cafuso já é o índio com negro, tá? Então, o casamento de um pai índio com uma mãe negra, ou o contrário, mãe índia, pai negro, dá origem ao cafuso. E tem o ainoko, que é o branco com japonês, tá? Então, essa aqui é uma denominação bem mais recente. Poucos livros trabalham a questão do ainoko. Então, branco com japonês seria o ainoko. São os dois brancos, só que o japonês, o asiático, o japonês, chinês e coreano, eles são chamados de amarelos. Tá? Então, aqui, quando o IBGE trabalha o censo, o recenseamento, ele faz essa pergunta, né? Ele vai em amostragem, ele vai em casa das pessoas e pergunta lá a cor da pessoa, a raça da pessoa, a pessoa responde no questionário. Então, aqui eu coloquei o censo de 2000 e o censo de 2010. Esse ano estava previsto o censo, mas como houve a pandemia, foi suspenso. Então, aqui o que eu tenho? Ó, em 2000, o vermelho, em 2010, o azul. Em 2000, a maior parte da população, cerca de 53%, se declarava branca, 6% preta, né, que é os negros, os asiáticos, amarela, 0,5%, os pardos, os mestiços, 38%, os indígenas, 0,4%, e tinha pessoas que, ao ser interrogado, não sabia qual cor de raça, qual cor ele tinha, ou qual raça ele pertencia, sem declaração. Em 2010, vocês observem que houve o quê? Uma redução dos brancos, um aumento dos pretos, dos negros, um aumento dos amarelos, dos asiáticos, não é? Um aumento dos pardos. Então, aqui você tem uma redução da população branca e um aumento das outras populações. Só o indígena que se manteve igual e, sem declarar, praticamente todo mundo colocou lá a cor de pele e a raça que ele pertencia. Tá? Então, desde 2000 para cá, pessoal, a questão da discriminação racial, a questão do racismo tem sido pauta de discussão. E algumas políticas têm incluído esses grupos, que até então eram excluídos, na sociedade. Então, muita gente que antes tinha vergonha da cor da pele, dizia que era branco, agora ele se diz pardo, ele se diz preto, hoje ele se contenta com a cor da pele que ele tem. Tá? Então, desde 2000 para cá, houve uma conscientização na população brasileira, muitas políticas públicas foram lançadas, né, incluindo esses povos que antes não tinham essa valorização, e muitos antes que se diziam brancos, né, passaram a dizer a própria cor da pele que ele possui. Tá? Então, a questão do racismo, a questão da discriminação, ela tem sido pauta de discussão aí, e muita gente está deixando de se autodeclarar branco e se declarando da cor da pele que ele tem. O IBGE não tem como mudar, tá? O pesquisador pergunta para você e você responde. Então, se você é negro e falar que é branco, o pesquisador vai aceitar que você falou que é branco. Ele não vai poder dizer que você está mentindo, porque ele vai ter que ser fiel à resposta do pesquisado, ok? Dando sequência, nós temos o quê? A questão da imigração. Então, vocês viram aí que 3 povos formaram o povo brasileiro. Um deles, os brancos. Então, se você pegar aqui um corte de 1870 a 1953, nós recebemos no território brasileiro cerca de quase 5 milhões de brancos, oriundos da Europa, basicamente. Então, a imigração é quando entra pessoas dentro do nosso país, né? Então, entre 1870 a 1953, nós temos aí cerca de quase 80 anos, 70, 80 anos,
nós tivemos um grande fluxo de imigrantes entrando no Brasil, principalmente o quê? Italianos e portugueses, tá? Os portugueses que aqui colonizaram. Os espanhóis, os alemães, os japoneses, os russos, aqui entre os outros povos, tá? Ucranianos, poloneses, enfim. Boa parte desses povos aqui da Europa foram para o sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tem a maior quantidade de população branca, porque são descendentes desses povos. Os portugueses estão nas grandes cidades, principalmente no Sudeste, não é? E os japoneses também nas grandes cidades, principalmente na cidade de São Paulo. Correto? Então, nós temos aqui russos também, principalmente no Sul, e os demais povos também, predominantemente no Sul do Brasil. Tá? Aí, o que você tem? Ó, nos últimos anos, aqui já coloquei um corte mais recente. Ó, o número de imigrantes no Brasil agora, coisa recente, ó, 2000 e 2010. Então, entraram muita gente aqui dos países vizinhos do Brasil e também de países mais distantes. Do Paraguai entraram cerca de 30 a 35 mil pessoas. Aqui é o segundo censo, tá? O censo de 2000. 143 mil pessoas entraram no Brasil, imigrantes, né, internacionais. A maior parte vindos do país vizinho, Paraguai, depois o Japão, depois os Estados Unidos, depois a Argentina, depois a Bolívia. Isso em 2000. Em 2010, a maior parte deles vieram também de países vizinhos aqui, mas também de países distantes. A maior parte vieram dos Estados Unidos, do Japão, do Paraguai, Portugal e Bolívia. Lembrando que em 2008, 2009, nós tivemos uma crise internacional que fez com que houvesse muito desemprego, principalmente nos países desenvolvidos, por isso que entraram muitos americanos aqui, muitos japoneses no Brasil. Tá? Então, houve um crescimento entre 2000 e 2010 de 86% de imigrantes chegando no território brasileiro. Tá? Saltou de 143 mil, tá, para mais de 280 mil em 2010. Tá? Então, esse corte aqui é do último censo para o próximo censo. Então, esse aqui é de 91 até 2000 e esse aqui é de 2000 até 2010. Tá? Esse crescimento aqui. Dando sequência, nós temos lá a questão da migração interna, a migração que ocorre dentro do nosso território. Então, a migração interna é aquela que ocorre dentro do nosso território, dentro do Brasil, dentro do país, não é? E ela pode ser de várias formas. A maior parte delas é vinculada ao mercado de trabalho. Tá? Então, as pessoas migram, vocês viram no conteúdo passado, basicamente para tentar mudar a qualidade de vida, né? Ter uma qualidade de vida melhor, um emprego melhor, uma renda maior, né? Aqui eu coloquei as principais migrações internas que ocorrem no país. Ó. Então, entre as regiões. Então, quando você migra entre as regiões, você sai daqui da nossa região centro-oeste, Mato Grosso, se vai para a região sul, você migrou de uma região para outra região. Tá? Então, aqui em Mato Grosso tem muita gente que veio do sul do Brasil para cá, que mora no interior do estado. Então, nós tivemos um grande fluxo de migração interna e interregional. A intra-regional é aquela que ocorre dentro da mesma região, então aqui no centro-oeste mesmo. Muita gente sai daqui de Mato Grosso, vai para o Mato Grosso do Sul, está migrando dentro da região centro-oeste. A interestadual é uma que ocorre dentro da intra-regional, mas entre os estados. Então você vai migrar aqui dentro da região centro-oeste, dentro dos estados aqui da região centro-oeste. Então você vai para Goiás, você está dentro da região centro-oeste, entre o estado de Mato Grosso e o estado de Goiás. A intraestadual é quando você migra aqui dentro mesmo. Então, nós temos alunos aí, devido à pandemia, que migraram de Cuiabá, foram para outras cidades para exercer lá a atividade econômica. Eu tenho um aluno que está em Nova Mutum. Ele saiu de Cuiabá, está trabalhando lá. Então, essa migração dentro do estado é intraestadual. O êxodo rural é a migração mais comum que nós tivemos no passado, quando você deixa o campo para morar na cidade. Então, nós tivemos uma urbanização aí a partir da década de 50, né, do século XX, intensificou na década de 70, e a modernização agrícola no campo, a mecanização agrícola no campo, expulsou o trabalhador do campo para a cidade. Então, houve o quê? Um crescimento da população urbana, uma redução da população rural. Devido ao êxodo rural. Tá? Hoje, as pessoas que têm condições estão saindo das cidades e indo para o campo, tá, pessoal? No campo, você tem menos violência, muitas vezes, você tem um lugar mais isolado, tem um ar mais fresco, não tem tanto congestionamento, não tem tanto criminalidade, tráfico de drogas, apesar desses problemas estarem no campo também. Mas hoje, principalmente as pessoas que têm um pouquinho mais de poder aquisitivo, compram uma chácara, né? Compram um sítio, e muitas vezes deixam de morar na cidade para ir para o campo. Isso aí é o êxodo, o êxodo urbano. A saída do campo para a cidade.
E tem a migração dentro da cidade, de uma cidade para outra, né? A migração chamada urbano-urbano, ou intrametropolitana. É muito comum hoje as pessoas viverem em Cuiabá e trabalharem em Várzea Grande, ou vice-versa, né? Morarem em Várzea Grande, estudarem em Cuiabá. Então, essa migração diária entre as cidades, entre as grandes cidades, ou médias cidades, pequenas cidades, é chamada de migração urbano-urbano. Tá? Então, quando se migra de uma cidade para outra, ou de forma definitiva ou de forma temporária, tá? Você pode migrar e morar naquela outra cidade, ou somente migrar diariamente e voltar. A transumância é uma migração muito comum, porque ela é uma migração sazonal. Ela ocorre em certas épocas do ano, principalmente na época do plantio, ou na época da colheita, onde você precisa de trabalhadores naquela região. Então, é muito comum aqui em Mato Grosso, os nordestinos irem para as regiões produtoras de soja, de milho, para trabalhar na colheita da soja, na colheita do milho. Então, isso é chamado transumância. O cara fica ali trabalhando 2, 3 meses e depois volta para sua residência de novo, para o seu estado natal. O nomadismo, esse aqui é muito comum, principalmente quando o povo é um povo refugiado. Vocês se lembram dos refugiados, né? São povos que fogem de perseguições, de guerras. Então, eles buscam alimentos, buscam abrigos. Então, eles são nômades, ficam naquele local enquanto tem o alimento, enquanto tem abrigo. Quando termina o alimento, termina o abrigo, eles migram, né? E a migração pendular é aquela que as pessoas fazem diariamente, pulei aqui, diariamente, né? Quando eles deixam o quê? Eles deixam a sua residência e vão para o trabalho. Então, você deixa a sua casa lá e vai para o trabalho, passa o dia no trabalho e volta, você também praticou a migração. Essa migração é chamada diária ou migração chamada de pendular. Pendular, vai e volta, né? Uma migração que vai e volta. Aí nós temos o item 5, que é a imigração já. É bem fácil, né? A imigração é os povos que estão aqui no Brasil que saem, né? Que deixam o país. Vocês viram agora há pouco que imigração é quem entrou, e a imigração é quem sai. E hoje o Brasil tem muita gente aí que migrou, né, para outros países, aí deixou o nosso país e foi para outros países. Então, tem muitos brasileiros vivendo nos Estados Unidos, no Paraguai, no Japão, na Europa, né? São mais de 2, 3 milhões, aí depende do levantamento. Só nos Estados Unidos são muitos brasileiros, no Paraguai também, no Japão, na Europa. Esses brasileiros lá nos Estados Unidos são chamados brazucas, né? No Paraguai, de brasiguaios. No Japão são os decassegues, né? Os descendentes japoneses que aqui viviam e voltaram para o Japão, né? Filhos, netos. E também muitos brasileiros vivendo na Europa, tá? Então, para o Paraguai, dirigiram bastante sulistas, os estados do sul fazem fronteira com o Paraguai, foram para trabalhar na terra, né? Hoje, boa parte da produção agrícola no Paraguai é controlada por brasileiros, tá? Os brasiguaios. Para outros destinos foram os adultos jovens, né? Para exercer atividade, que não exigem muita qualificação, com o objetivo de acumular capital. Muita gente vai para os Estados Unidos, porque lá eles pagam por hora, né? Então, muitas vezes você faz um serviço de manhã, outra tarde, e a renda que você recebe é maior do que uma renda fixa aqui no Brasil. Então, eu tenho colegas aqui, tinha colegas aqui no Brasil que eram professores, deixaram o Brasil, foram para os Estados Unidos entregar jornal e ser jardineiro. E eles falam para mim que até hoje não vão voltar, porque se paga mais entregador de jornal do que jardineiro, do que professor do Brasil. Só que lá você tem o quê? Você tem casos de xenofobia, né? A perseguição aos imigrantes, e boa parte deles, quando chegam nos Estados Unidos ou no Paraguai, né, eles vão de forma ilegal, e aí muitas vezes eles não podem exercer algumas atividades porque eles estão na ilegalidade. Aí o que você tem aqui? A estimativa dos brasileiros lá fora, pessoal, tá? Eu coloquei aqui um quadro bem simples, 5 anos aqui, um corte de 5 anos, mas gira em torno de 3 milhões de brasileiros vivendo lá fora, tá? 2008, 3 milhões, 2009 também, 2011, devido à crise econômica que nós tivemos aqui, aumentou um pouco, né? A situação melhorou um pouco, diminuiu o desemprego no Brasil, a condição melhorou, muitos voltaram, então você vai ter uma retrocesso aqui da imigração, muitos deixaram de imigrar, né? E aqui, o que você tem? Um aumento novamente a partir de 2013. Então, devido às condições econômicas no Brasil, você pode ter uma imigração maior ou uma imigração menor devido às condições econômicas, tá, pessoal? Então, era esse o conteúdo, aqui já segue o nosso exercício de revisão. Esse exercício de revisão vocês vão me entregar somente quando eu marcar com vocês. Eu vou interromper a gravação, tá?